leões, ursos e seja lá o que for esta monstruosidade. Essas criaturas já seriam aterrorizantes por natureza, mas todas elas têm algo ainda pior em comum. Desenvolveram gosto por carne humana. Hoje conheceremos os animais devoradores de pessoas mais mortais já registrados. E acredite, conforme avançamos nesta lista, cada criatura fica ainda mais perigosa, mais assustadora e com um número maior de vítimas. Número 1. O bagre Gunt do rio Sharda. Nossa história começa nas águas do rio Sharda, que passa pelo Nepal e pela Índia. Em lugares como esse, onde determinados animais conseguem viver por muitos anos sem serem perturbados pelos seres humanos, algumas criaturas podem alcançar proporções impressionantes. O bagre Gunt é um enorme peixe de água doce encontrado no subcontinente indiano. Exemplares confirmados podem passar de 2 metros de comprimento, embora histórias locais descrevam animais ainda maiores, escondidos nas partes mais profundas dos rios. Em abril de 1988, surgiu o relato de um Gunt gigantesco que teria devorado um jovem indiano de 17 anos. O rapaz havia entrado na água para se refrescar quando acabou agarrado e puxado para o fundo. O corpo nunca chegou a ser recuperado. Apenas 3 meses depois, um pai brincava na água com o filho pequeno quando o monstro atacou novamente. Diante dos olhos do pai, o enorme peixe segurou o garoto e o arrastou para as profundezas. O homem não conseguiu salvá-lo. O menino desapareceu sob a água e jamais voltou à superfície. Mas o que torna esse peixe tão perigoso? Os Gunts vivem em rios de água doce espalhados por partes da Índia, do Nepal e de outros países próximos. Eles são conhecidos pelo comportamento agressivo e pela força impressionante. Sua boca é equipada com fileiras de dentes curvados para trás. Isso significa que, quando o animal morde alguma coisa, quanto mais a presa tenta escapar, mais profundamente os dentes se prendem. Uma vez capturada, a vítima encontra enorme dificuldade para se soltar. Segundo moradores da região, os ataques teriam começado por causa de um costume funerário local. Depois das cremações, restos parcialmente queimados de corpos humanos eram lançados no rio. Os moradores acreditavam que os grandes bagres começaram a se alimentar desses restos. Com o passar do tempo, alguns peixes teriam crescido até tamanhos monstruosos e se acostumado ao gosto da carne humana. É uma explicação assustadora, embora nunca tenha recebido comprovação científica. Então, no ano de 2007, o peixe teria atacado novamente. Algo puxou um jovem nepalês de 18 anos para dentro do rio. As testemunhas descreveram a criatura como uma espécie de porco comprido, com uma boca semelhante a um enorme abismo. A descrição parece saída de uma lenda. No entanto, a pele lisa, o corpo grosso e as mandíbulas gigantescas do Gunt correspondem muito bem ao que as testemunhas observaram. E esse não é o único bagre gigante acusado de atacar seres humanos. Na Amazônia existe a piraíba, um bagre que também pode atingir dimensões impressionantes. Há relatos de grandes exemplares engolindo animais inteiros e atacando pessoas que entraram em seus territórios. Algumas recriações mostram como seria um ataque desse tipo. O animal agarra a vítima, puxa-a para baixo e a deixa praticamente incapaz de escapar da poderosa boca do peixe. Quanto ao Gunt do rio Sharda, os relatos atribuem a ele 3 vítimas fatais, e o mais perturbador é que, em vários desses casos, ninguém encontrou os corpos. Mas não se engane, isso é apenas o começo. As criaturas que vêm a seguir fazem esse bagre devorador de gente parecer um peixinho inofensivo. Número 2. A besta do terror do Malawi. Pelo menos no caso do Gunt, existe um suspeito relativamente claro. No próximo episódio, ninguém sabe com certeza qual criatura teve responsabilidade pelos ataques. Tudo começou no ano de 2003, no montanhoso distrito de Dowa, no Malawi. Sem qualquer aviso, um animal misterioso começou a atacar moradores de pequenas comunidades rurais. Pouquíssimas pessoas conseguiram enxergá-lo com clareza. Mesmo assim, os ferimentos deixados nas vítimas mostravam que não se tratava de um animal comum. Algumas pessoas apareceram com marcas profundas de garras no rosto. Outras tiveram braços e pernas arrancados. Houve ainda vítimas com o crânio esmagado pela força dos ataques. Ao todo, 19 pessoas sofreram ataques da criatura que passou a receber o nome de Besta do Terror. O pânico alcançou tamanha intensidade que pelo menos 4.000 moradores abandonaram suas casas e procuraram abrigo na sede administrativa do distrito. Mas que animal poderia provocar tamanha destruição? Um ano antes do início desses ataques, uma hiena infectada pela raiva havia matado 5 pessoas na mesma região. Guardas responsáveis pela proteção da vida selvagem acabaram abatendo o animal. Quando os novos ataques começaram,
surgiu um rumor aterrorizante. Alguns habitantes acreditavam que a besta do terror era o corpo reanimado daquela hiena. Segundo essa teoria, o animal havia retornado à vida por meio de feitiçaria e agora vagava pelas aldeias em busca da carne dos vivos. Um agente de parques e vida selvagem tentou acalmar a população. Ele afirmou que não existia qualquer criatura sobrenatural. Para ele, o responsável provavelmente era apenas outra hiena contaminada pela raiva. Os sobreviventes, porém, insistiam que havia algo diferente naquele animal. Eles diziam que hienas normais não costumavam atacar aldeias inteiras, sem receber provocações ou sofrer encurralamento. Também afirmavam que a aparência da besta não combinava completamente com a de uma hiena comum. Realizaram várias tentativas para encontrar, capturar ou matar a criatura. Nenhuma funcionou. Então, da mesma maneira misteriosa como apareceu, o animal simplesmente desapareceu dos registros. Apesar dos 19 ataques, registros oficiais associaram 3 mortes à besta do terror. Isso coloca a criatura empatada com o Bagre Gunsh. O paradeiro do animal permanece desconhecido. Talvez tenha morrido nas montanhas. Talvez tenha sido apenas mais uma hiena doente. Ou talvez ainda esteja em algum lugar, esperando a oportunidade perfeita para atacar outra vez. Número 3. O tubarão de Nova Jersey. Em julho de 1916, uma forte onda de calor levou milhares de pessoas às praias de Nova Jersey, nos Estados Unidos. A população já sabia que tubarões existiam, mas naquela época, esses animais ainda não possuíam a reputação assustadora que têm atualmente. Muitas pessoas acreditavam que tubarões raramente atacavam seres humanos. Por isso, banhistas nadavam e brincavam tranquilamente, sem imaginar que uma sequência de ataques estava prestes a espalhar terror por toda a costa. No dia 1º de julho, um homem de 25 anos decidiu nadar no fim da tarde em Beach Haven. Enquanto estava na água, algo equipado com dentes afiados agarrou uma de suas pernas e arrancou grandes pedaços de carne. Um salva-vidas conseguiu alcançá-lo e levá-lo até a praia. O homem ainda estava vivo quando chegou à areia, mas havia perdido sangue demais. Pouco depois, morreu em consequência dos ferimentos. Mesmo diante daquela morte brutal, muita gente não acreditou que o responsável era um tubarão. Algumas pessoas sugeriram que uma tartaruga marinha poderia ter causado o ataque, já que certos animais desse tipo possuem mordidas muito fortes. Como resultado, as praias permaneceram abertas. Isso representou um erro terrível. O segundo ataque aconteceu no dia 6 de julho. Um animal agarrou um nadador e arrancou suas 2 pernas. Ele não sobreviveu. A partir daquele momento, o medo começou a se espalhar. Os jornais passaram a chamar o responsável de tubarão de Nova Jersey, e um número cada vez maior de pessoas ficou com medo de entrar no oceano. Mas os ataques ainda estavam longe de terminar. No dia 13 de julho, um grupo de garotos brincava em um riacho. Como estavam em água doce, eles acreditavam que não corriam perigo. De repente, um deles percebeu uma barbatana preta e ameaçadora cortando a superfície. Os meninos correram desesperadamente para fora da água. Todos conseguiram escapar, menos um. O animal agarrou o garoto e o puxou, aos gritos, para as águas escuras. Ele não voltou à superfície. Cerca de 1 hora depois, 3 homens entraram no riacho para procurar o corpo. Um deles aparentemente encontrou o menino, mas naquele mesmo instante, o animal também o agarrou. O homem desapareceu nas águas. Ficou claro que nem mesmo os riachos próximos da costa estavam seguros. Apenas meia hora depois, um garoto de 14 anos subia a escada de um cais quando um tubarão mordeu sua perna. Mais tarde, ele contou que sentiu a perna entrando pela garganta do animal. Por algum milagre, conseguiu puxá-la para fora. Levaram rapidamente o adolescente ao hospital, onde recebeu tratamento e sobreviveu. Ele seria o único sobrevivente da sequência de ataques. A população deixou de sentir apenas medo. Agora, estava furiosa. Homens pegaram rifles, espingardas e até dinamite, determinados a eliminar o devorador de gente de Nova Jersey. A costa leste dos Estados Unidos ficou cheia de caçadores amadores. Caçadores mataram centenas de tubarões. No entanto, os exames dos animais não mostravam sinais de restos humanos no estômago. Então, no dia 14 de julho, o taxidermista e domador de leões Michael Schleicher capturou um grande tubarão depois que o animal quase virou seu barco. Segundo o relato, ele matou o tubarão usando um remo quebrado. Ao abrir o animal,
encontrou algo chocante. Dentro do estômago havia pedaços de carne e ossos humanos. Seria aquele o responsável pelos ataques? Tudo indicava que sim. O tubarão media aproximadamente 2,30 metros de comprimento e pesava cerca de 147 quilogramas. Isso representava quase 1,5 vezes o peso de um homem adulto médio. Como era taxidermista, Schleicher empalhou o enorme animal e o colocou em exposição diante de sua loja, em Manhattan. Depois disso, os ataques terminaram. O tubarão de Nova Jersey deixou um total de 4 mortos. Caso essa história pareça familiar, existe uma razão. Acredita-se que os ataques de 1916 tenham ajudado a inspirar Peter Benchley a escrever o romance Tubarão. A obra, posteriormente adaptada para o cinema, ajudou a transformar os tubarões em alguns dos animais mais temidos da cultura popular. Número 4. Kezagaki, o urso de Sankebetsu. Uma história ainda mais sombria aconteceu na aldeia coberta de neve de Sankebetsu, em Hokkaido, no Japão. Era outubro de 1915. A região era remota, cercada por florestas densas e montanhas geladas. Durante o inverno, o frio era brutal, e os moradores precisavam armazenar todos os alimentos possíveis para sobreviver. Nas semanas anteriores, um urso pardo de Ussuri havia invadido repetidas vezes o estoque de milho da família Ikeda. Essa é uma das maiores e mais poderosas variedades de urso pardo do mundo. O animal envolvido nos ataques tinha quase 2,70 metros de altura, quando ficava sobre as patas traseiras e pesava aproximadamente 340 quilogramas. No dia 30 de novembro, o urso apareceu novamente. Cansados das invasões, os moradores organizaram um grupo de caça e perseguiram o animal pela floresta. Eles conseguiram atingi-lo com um disparo, mas o urso escapou. No dia seguinte, os homens seguiram o rastro de sangue durante o máximo de tempo possível. Com uma tempestade de neve se aproximando, decidiram abandonar a perseguição. Acreditavam que o ferimento seria suficiente para fazer o animal se afastar da aldeia. Estavam completamente enganados. Mais de uma semana se passou. Na noite de 9 de dezembro, o urso voltou, agora mais faminto e agressivo do que antes. Sem aviso, invadiu a casa da família Ota. Dentro estavam uma mulher e o bebê de uma vizinha que permanecia sob seus cuidados. A mulher tentou lutar, atirou pedaços de lenha contra o animal e procurou desesperadamente uma saída. Mas o urso era forte demais. Ele matou a mulher e o bebê. Depois, arrastou o corpo da mulher para dentro da floresta. Na manhã seguinte, os moradores chegaram à casa. Segundo os relatos, o interior do local parecia um matadouro. Enfurecidos, 30 homens partiram pela floresta para matar a criatura. Dessa vez não demoraram muito para encontrá-la. Era possível reconhecer o urso por uma faixa cinzenta atravessando seu peito, semelhante a uma bandoleira. Os homens abriram fogo, mas apenas um tiro acertou o animal. Mais uma vez, ele conseguiu fugir. Ao seguirem seus rastros, os caçadores encontraram os restos mutilados da mulher, escondidos debaixo de uma árvore. Naquele momento, perceberam algo terrível. O urso havia começado a se alimentar de carne humana. Os homens voltaram e se reuniram na casa da família Ota, esperando que o animal retornasse. Ali, deram-lhe o nome de Kesagaki, uma expressão que pode ser traduzida como golpe diagonal de espada, em referência à marca inclinada em seu peito. Como previsto, Kesagaki voltou. Os caçadores saíram atrás dele e seguiram rio abaixo, acreditando estar no rastro correto. Enquanto isso, a casa da família Miyoki estava cheia de mulheres e crianças que haviam procurado abrigo depois do ataque anterior. Elas deveriam permanecer protegidas durante toda a noite. Porém, quando os guardas ouviram que Kesagaki havia reaparecido, também pegaram suas armas e correram para ajudar na perseguição. A casa ficou praticamente desprotegida. Naquela noite, o monstro atacou outra vez. Com um rugido assustador, atravessou uma das paredes da construção. O pânico tomou conta do lugar. No meio da confusão, o urso matou mais 4 pessoas e feriu várias outras. Testemunhas afirmaram ter ouvido uma mulher grávida implorando para que Kesagaki poupasse seu bebê ainda não nascido. O animal não demonstrou qualquer misericórdia. Quando os guardas finalmente retornaram, o urso já havia desaparecido na floresta. A essa altura, toda a população estava apavorada. Kesagaki parecia um demônio insaciável usando o corpo de um urso. A notícia dos ataques chegou às autoridades regionais. Organizaram uma equipe formada por policiais e atiradores experientes para acabar definitivamente com a criatura. Entre os homens estava Yamamoto Heikichi,
um caçador de ursos endurecido por anos de experiência. Ele havia abandonado as armas e passado a beber excessivamente, mas ficou tão horrorizado com os ataques que aceitou participar da caçada. Acompanhado por cães da raça Akita e por um guia, Heikichi entrou na floresta. Depois de algum tempo, encontraram o gigante descansando próximo de um carvalho japonês. O caçador avançou lentamente pela neve até ficar a cerca de 18 metros do urso. Respirou fundo, mirou e disparou. Um tiro atingiu o coração. Outro atingiu a cabeça. Kesagaki caiu morto. O pesadelo finalmente havia terminado. Heikichi recebeu tratamento de herói, mas a destruição provocada pelo urso deixou Sankibetsu arruinada. Muitos moradores abandonaram o local e partes da área continuam desertas até hoje. Mesmo depois da morte do animal, uma das pessoas feridas durante o ataque à casa Miyoki não resistiu. Com isso, Kesagaki terminou sua onda de violência com 7 vítimas fatais. Número 5. O urso preguiça de Mysore. Em meados do século XX, uma área da região de Mysore, hoje parte de Karnataka, na Índia, abrigava um santuário muçulmano localizado nas colinas de Nagavara. O lugar era mantido por um guardião e sua família. Entretanto, as comunidades próximas estavam sendo aterrorizadas por um animal extremamente agressivo. A maioria das pessoas atacadas não sobrevivia. As poucas que conseguiam escapar ficavam com ferimentos devastadores, principalmente no rosto. Em uma noite escura, o filho de 22 anos do guardião saiu pouco antes de dormir. Ele não percebeu que havia algo escondido nas proximidades. De repente, a criatura avançou. O jovem recebeu mordidas e golpes repetidos das garras. Depois de atacá-lo, o animal se afastou pela escuridão. O rapaz conseguiu voltar cambaleando até os pais. Seus ferimentos, porém, eram graves demais. Ao amanhecer, ele estava morto. Desesperado, o guardião entrou em contato com seu amigo Kenneth Anderson, um caçador nascido na Índia e conhecido por enfrentar animais perigosos. Depois de ouvir a história, Anderson viajou até Mysore para eliminar o responsável. E o culpado era um urso preguiça. O nome pode parecer inofensivo, a aparência do animal também pode enganar. Mas ursos preguiça são extremamente fortes, possuem garras compridas e podem causar ferimentos terríveis com seus dentes. Quando se sentem ameaçados, muitas vezes atacam em vez de fugir. Aquele urso em particular parecia ainda mais agressivo do que o normal. Alguns moradores diziam que se tratava de uma fêmea enlouquecida, buscando vingança pela morte dos filhotes. Outros contavam uma história ainda mais estranha. Segundo eles, o urso havia se apaixonado por uma jovem humana. Incapaz de ficar com ela, teria transformado sua frustração em ódio contra todas as pessoas. Por mais absurda que parecesse, essa era uma das explicações espalhadas pela região. Ao chegar, Anderson soube que 2 lenhadores haviam sofrido ataques a cerca de 32 quilômetros de distância, em Sakrapatna. Um deles morreu posteriormente. Poucos dias depois, um homem que cuidava de gado também sofreu um ataque após se aproximar demais da caverna de um urso. Acreditando que se tratava do mesmo animal, Anderson conduziu uma pequena equipe pela selva. Eles encontraram o homem caído ao pé de uma árvore, cercado de sangue e gemendo enquanto suas últimas forças desapareciam. A noite estava chegando. O grupo precisava sair rapidamente antes que o urso voltasse. Anderson tentou carregar o homem ferido, mas tropeçou e torceu o tornozelo. Os outros integrantes saíram em busca de ajuda, deixando o caçador sozinho com a vítima. Anderson permaneceu ao lado do homem durante toda a noite. Pela manhã, os gemidos haviam parado. Ele estava morto. Mais tarde, uma equipe de busca encontrou Anderson e o retirou da selva. Por enquanto, o urso havia vencido. 4 dias depois, o caçador decidiu terminar o que havia começado. Ele recebeu informações de que outros 2 homens tinham sofrido ferimentos e que o animal rondava os campos próximos de Sakrapatna, provavelmente procurando jujubas maduras. Anderson seguiu até o lugar e passou a noite debaixo de uma árvore, completamente exposto. Depois de horas, ouviu grunhidos e o som de garras cavando a terra. Ligou sua lanterna. O urso estava ali. Era um animal preto, robusto, erguido sobre as patas traseiras com a boca aberta e pronto para atacar. Dessa vez, porém, não teria oportunidade. Anderson disparou o rifle diretamente contra o peito do urso. O animal caiu pesadamente no chão. O pesadelo parecia ter acabado. Ainda assim, há elementos estranhos nessa história.
Anderson acreditava que o mesmo urso havia provocado os ataques ocorridos em Nagavara e Sakrapatna. Porém, ursos preguiça costumam ocupar áreas relativamente pequenas. Uma distância de 32 quilômetros seria bastante grande para um único exemplar. Além disso, os territórios desses animais frequentemente se sobrepõem. Portanto, é possível que mais de um urso tenha participado dos ataques. Seja um único urso de Mysore ou vários ursos diferentes, os relatos afirmam que aproximadamente 24 pessoas sofreram ferimentos. 12 morreram. E o próximo animal faria esse urso parecer quase gentil. Número 6. Os lobos de Uttar Pradesh. A história parece ter saído de um conto de fadas sombrio. No ano de 1999, em uma aldeia próxima de Lucknow, na Índia, um menino de 1 ano dormia tranquilamente ao lado da mãe. Silenciosamente, uma criatura entrou no local e retirou a criança da cama. Na manhã seguinte, encontraram o corpo parcialmente devorado do menino em uma floresta próxima. Durante os 8 meses seguintes, ataques ocorreram quase todas as semanas em comunidades pobres de Uttar Pradesh. A região era cercada por plantações, campos e bosques pantanosos. Durante séculos, os lobos indianos haviam evitado contato direto com seres humanos. Mas a expansão das áreas ocupadas por pessoas reduziu o território dos animais e aumentou a disputa por espaço e alimento. A combinação criou uma situação perigosa. Por causa do calor intenso e da falta de espaço dentro das casas, muitas mães dormiam ao ar livre com seus filhos pequenos. Para um lobo adulto, formado por aproximadamente 45 kg de músculos, uma criança era uma presa fácil. Muitas casas sequer possuíam portas resistentes ou fechaduras. Assim, os animais também podiam entrar nas residências durante a noite. À medida que os ataques aumentavam, o medo se transformou em histeria. Algumas pessoas se recusavam a acreditar que os responsáveis eram apenas lobos. Elas afirmavam que os responsáveis eram lobisomens ou criaturas sobrenaturais das antigas lendas. Outros moradores alimentaram tensões políticas, dizendo que agentes do Paquistão estariam usando fantasias de lobo para atacar crianças indianas. A paranoia fez com que aldeões se voltassem uns contra os outros. Pelo menos 20 pessoas morreram em linchamentos. As autoridades prenderam aproximadamente 150 envolvidos. Para tentar controlar a situação, grupos de caçadores começaram a patrulhar centenas de quilômetros de margens de rios. O governo ofereceu uma recompensa de 10.000 rúpias por cada lobo abatido. Na época, esse valor era superior ao que muitas famílias ganhavam durante um ano inteiro. Em valores atualizados, equivaleria a centenas de dólares. No total, caçadores mataram 11 lobos. Depois disso, a sequência de ataques diminuiu. Mas o estrago já havia acontecido. Pelo menos 76 crianças de mais de 50 aldeias tinham sofrido ataques. Felizmente, algumas sobreviveram. Mesmo assim, os lobos de Uttar Pradesh deixaram 38 vítimas fatais. Número 7. O demônio malhado de Gumalapuram. Em outra região da Índia, a pequena aldeia de Gumalapuram vivia em completo terror. As portas das cabanas permaneciam trancadas. Muitas entradas eram reforçadas com caixas, pedras e outros objetos pesados. Era o começo da década de 1950. Quando a noite chegava, ninguém saía de casa até o nascer do sol. Mas, em muitos casos, nem isso era suficiente. A criatura rasgava paredes de palha, entrava nas cabanas e arrastava vítimas aos gritos. Os moradores a chamavam de demônio malhado de Gumalapuram. Não era realmente um demônio, era um leopardo. Embora menores do que leões e tigres, leopardos indianos podem atingir aproximadamente 1,40 m de comprimento corporal, sem contar a cauda, e pesar até cerca de 75 kg. Além disso, são extremamente fortes, silenciosos e capazes de entrar em espaços apertados. O leopardo de Gumalapuram demonstrava uma determinação fora do comum. Em algumas ocasiões, escavava por baixo das cabanas. Em outras, atravessava os telhados para alcançar as pessoas escondidas. O magistrado do distrito pediu ajuda a Kenneth Anderson, o mesmo caçador envolvido no caso do urso preguiça. Ao conversar com os moradores, Anderson percebeu que todos viviam em constante estado de pânico. Mesmo durante o dia, as pessoas caminhavam em grupos. Algumas tinham medo até de mencionar o nome do animal, acreditando que isso poderia atrair sua ira. Durante várias noites, Anderson estudou as pegadas e o comportamento do leopardo. Em uma delas, colocou um boneco vestido como ser humano na entrada de uma cabana. Esperava que o animal atacasse a isca.
O caçador ficou escondido atrás de algumas caixas, com o rifle preparado. Mas o leopardo não apareceu. Mesmo assim, a observação das pegadas revelou uma pista importante. A pata dianteira direita quase não deixava marca no chão. Anderson percebeu que o animal pisava de lado. Isso indicava que havia sofrido uma lesão, provavelmente tornando difícil a caça de presas naturais. Na opinião do caçador, esse ferimento explicava por que o leopardo havia começado a atacar seres humanos. Pessoas desarmadas e adormecidas eram alvos muito mais fáceis. Anderson seguiu até Devarabeta, outra aldeia onde o leopardo já havia matado 5 pessoas. Naquela noite permaneceu dentro de uma cabana cujo telhado estava protegido com galhos espinhosos. Em determinado momento, ouviu movimentos do lado de fora. Era apenas um pequeno cachorro de rua. Com pena do animal magro, Anderson ofereceu parte de um sanduíche. O cão permaneceu ao seu lado. Essa atitude simples acabaria salvando sua vida. Depois de várias horas, o cachorro começou a rosnar. Anderson ficou em alerta. Alguma coisa se aproximava. O cão correu para a rua e começou a latir ferozmente na direção do canto da cabana. O caçador levantou o rifle. Naquele instante, o demônio malhado saltou da escuridão, com as garras estendidas e as presas expostas. Anderson disparou diretamente contra os olhos do animal. Em seguida, acertou mais 2 balas em seu corpo. O leopardo caiu sem qualquer chance de continuar o ataque. Ao examinar a pata ferida, Anderson encontrou espinhos de porco-espinho presos entre os dedos. Caminhar devia ser extremamente doloroso. O ferimento provavelmente dificultava a caça e também pode ter tornado o animal mais irritadiço. A onda de ataques havia terminado. Responsabilizaram o leopardo de Gumalapuram por 42 mortes. Caso o cachorro não tivesse percebido onde o animal estava escondido, Kenneth Anderson provavelmente teria se tornado a vítima de número 43. O caçador deu ao cão o nome de Nipper. Depois disso, o pequeno vira-lata tornou-se seu companheiro por muitos anos. Número 8. Osama, o crocodilo do Lago Vitória. A aldeia ugandense de Luganga fica próxima do Lago Vitória. A partir de 1991, uma enorme criatura começou a sair das águas para atacar crianças que se aproximavam do lago em busca de água. O animal parecia estar sempre faminto. E quase toda vez que aparecia, alguém morria. Tratava-se de um crocodilo do Nilo, uma das maiores e mais agressivas espécies de crocodilo do planeta. Alguns indivíduos podem ultrapassar 4 metros de comprimento. O exemplar de Luganga era tão temido que os moradores lhe deram o nome de Osama. Mesmo dentro de barcos, os pescadores não se sentiam seguros. Segundo os relatos, o crocodilo nadava por baixo das embarcações e tentava virá-las. Em algumas ocasiões, chegou a saltar para dentro dos barcos, agarrar uma pessoa e puxá-la de volta para a água. Esse comportamento é incomum até mesmo para um grande crocodilo. Um pescador contou que, em 9 ocasiões diferentes, Osama havia matado integrantes de suas tripulações. Entre as vítimas, estava o próprio irmão do homem. Curiosamente, o pescador sempre escapava sem ferimentos. Por causa disso, alguns moradores começaram a desconfiar dele. Acreditavam que o homem havia feito algum tipo de acordo com o crocodilo, que, segundo as superstições locais, estaria possuído pelo próprio Satanás. No ano de 2005, agentes capturaram Osama. Agentes da Autoridade de Vida Selvagem de Uganda penduraram pulmões de vaca em uma árvore próxima ao esconderijo favorito do réptil. Dentro dos órgãos, colocaram uma armadilha de cobre. Quando o crocodilo mordeu a isca, seus dentes ficaram presos em uma rede metálica. Osama acabou suspenso pela mandíbula. Quanto mais se debatia, mais apertada ficava a armadilha. Mais de 50 homens agarraram as cordas ligadas ao dispositivo e puxaram o crocodilo enfurecido. A tarefa não apresentou facilidade. O animal pesava quase 1 tonelada e media aproximadamente 4,90 metros de comprimento. Ao longo dos anos, Osama teria matado 83 pessoas. Isso correspondia a cerca de 10% de toda a população da aldeia. Quando finalmente o capturaram, os moradores queriam matar o animal. No entanto, as autoridades ambientais não permitiram. Em vez disso, as autoridades entregaram Osama a uma empresa chamada Uganda Crocs Limited, que produzia artigos de couro de crocodilo. Levaram o enorme réptil para uma fazenda e o usaram como reprodutor. Em outras palavras, passou o restante da vida gerando futuros crocodilos destinados à fabricação de bolsas.
Dependendo do ponto de vista, talvez tenha sido um destino pior do que a morte. Número 9. Os leões devoradores de homens de Tsavo. No ano de 1898, começou a construção de uma ponte sobre o rio Tsavo, como parte da ferrovia de Uganda. Trabalhadores africanos e indianos passavam os dias sob o sol intenso. A obra era supervisionada pelo tenente-coronel John Henry Patterson. Eles não sabiam que, para duas criaturas observando de longe, o acampamento parecia um enorme buffet livre. Patterson estava na região havia poucos dias quando dois homens desapareceram. No início, imaginou que eles tivessem sido vítimas de algum crime relacionado ao pagamento dos trabalhadores. Talvez ladrões ou rivais os tivessem matado. A verdade era muito pior. Certa manhã, Patterson despertou com a notícia de que um leão gigantesco havia agarrado um oficial indiano pelo pescoço e o arrastado para fora da barraca. O tenente-coronel tinha alguma experiência na caça de tigres. Depois de seguir as pegadas, percebeu que não havia apenas um leão. Dois animais tinham participado do ataque. No final do rastro, encontrou ossos espalhados e completamente limpos. Os devoradores de homens eram irmãos. Por alguma razão, nenhum dos dois possuía juba. Horrorizado com a descoberta, Patterson jurou eliminar os animais. Nos meses seguintes, os leões levaram mais trabalhadores. Os leões ficaram cada vez mais ousados. Um deles atravessou uma grossa cerca de espinhos que protegia um grupo de homens adormecidos. Agarrou uma vítima e conseguiu fugir mesmo, enquanto várias pessoas disparavam contra ele. Durante a noite, os trabalhadores ouviam o som dos irmãos quebrando ossos. Também escutavam os ronronados graves e satisfeitos dos animais. Parecia uma cena de filme de terror. Centenas de homens fugiram de Tsavo, recusando-se a servir de alimento para os chamados leões-demônios. Patterson, porém, ficou. Ele amarrou o corpo de um burro morto a um tronco e montou uma plataforma no alto de uma árvore. Depois, esperou. As horas passaram. Nada aconteceu. Finalmente, um dos leões surgiu. Mas ele não estava interessado no burro. Queria Patterson. Rosnando, o animal circulou a árvore e se aproximou lentamente. O tenente-coronel manteve a calma e disparou. A bala feriu o leão. O animal recuou e tentou fugir para a mata. Patterson atirou novamente. Dessa vez, o leão caiu mortalmente ferido. Levaram o corpo para o acampamento como troféu. O animal media mais de 2,70 metros de comprimento. Mas ainda restava um devorador de homens. Depois da morte do irmão, o segundo leão não diminuiu os ataques. Na verdade, parecia ainda mais agressivo, como se estivesse em busca de vingança. Continuou matando trabalhadores e animais domésticos. Patterson voltou a subir em uma árvore e esperou a noite chegar. O leão apareceu rapidamente. O caçador disparou. O animal caiu e ficou imóvel. Acreditando que estivesse morto, Patterson desceu da plataforma e se aproximou do enorme corpo. Quando estava perto, o leão se levantou. Ainda estava vivo. E começou a correr na direção dele. Em pânico, Patterson disparou várias vezes. Quando acreditava que seria morto, o leão soltou um rugido aterrorizante e caiu, aos seus pés. Dessa vez, definitivamente. Ao receber a notícia, o acampamento explodiu em comemoração. Carregaram o segundo leão, também com mais de 2,70 metros, de volta como troféu. Mas por que aqueles animais começaram a comer pessoas? Pesquisas realizadas posteriormente indicaram que os leões tinham graves problemas dentários. Ferimentos e infecções tornavam doloroso capturar e mastigar presas grandes. Seres humanos eram mais lentos, mais frágeis e mais fáceis de consumir. Outro possível motivo era a peste bovina, uma doença que matou grandes quantidades de búfalos e outros herbívoros na região de Tsavo. Com a redução das presas naturais, os leões podem ter procurado uma fonte alternativa de alimento. Patterson afirmou que os irmãos mataram 135 pessoas. Um estudo publicado no ano de 2009, baseado na análise química dos restos dos leões, sugeriu um número menor, possivelmente em torno de 35 vítimas consumidas pelos dois animais. Independentemente do total exato, os leões de Tsavo deixaram uma marca sangrenta na história. Número 10. A besta de Gévaudan. No século XVIII, Gévaudan, no sul da França, era uma região isolada e pouco desenvolvida. Camponeses pobres viviam próximos de florestas antigas que ainda pareciam carregadas de magia e mistério. Em junho de 1764, uma criatura desconhecida atacou e matou uma menina de 14 anos que cuidava de um rebanho de ovelhas. Ela era apenas a primeira vítima.
Durante os 3 anos seguintes, o animal matou muitas outras pessoas, principalmente mulheres e crianças. Segundo os relatos, a criatura rasgava as roupas das vítimas, bebia seu sangue e atacava suas cabeças. As descrições da besta eram contraditórias. Alguns diziam que era maior do que um jumento. Outros afirmavam que possuía pelagem vermelha ou preta. Havia relatos de que o animal conseguia caminhar sobre as patas traseiras, tinha uma pele capaz de resistir a balas e olhos que brilhavam como fogo. Os camponeses supersticiosos acreditavam estar diante de um lobisomem ou de uma criatura criada por magia negra. Um bispo aumentou ainda mais o pânico ao declarar que a besta era um castigo enviado por Deus. A notícia chegou à corte do rei Luís XV. O monarca ofereceu uma recompensa equivalente ao salário anual de muitos homens. Mais de 30 mil caçadores e aventureiros seguiram até Gévaudan na esperança de receber o prêmio. Eles espalharam carne envenenada. Alguns homens se vestiram como camponesas para tentar atrair a criatura. Outros chegaram ao extremo de usar crianças como isca viva. Mesmo assim, todas as tentativas fracassaram. Em agosto de 1765, uma jovem camponesa caminhava perto de casa quando se virou e encontrou a besta diante dela. Dessa vez, a vítima estava preparada. Quando o animal se ergueu para atacar, a jovem cravou uma lança caseira em seu peito. A criatura gritou de dor e fugiu. Sozinha, aquela mulher conseguiu o que mais de 30 mil caçadores não tinham conseguido. Sua coragem recebeu posteriormente uma homenagem por meio de uma estátua na região. Mas a besta ainda estava viva. Em dezembro daquele ano, o porta-armas e guarda-costas do rei matou um lobo enorme. Apresentaram o animal como a besta de Gévaudan. Enviaram o corpo para Versalhes, e o caçador recebeu uma grande recompensa. Consideraram o caso encerrado. Mas não estava. Apenas 2 meses depois, a criatura misteriosa teria atacado e matado entre 30 e 35 pessoas. Mesmo assim, o rei se recusou a agir novamente. Para ele, alguém já havia eliminado a verdadeira besta. Em junho de 1767, um fazendeiro chamado Jean Chastel entrou na história. Ele não era considerado um grande caçador. Na verdade, já havia recebido prisão depois de conduzir um grupo de homens diretamente para dentro de um pântano. Apesar disso, segundo a lenda, Chastel derreteu uma medalha de prata da Virgem Maria e usou o metal para fabricar uma bala. Então, disparou contra a besta e finalmente a matou. As pessoas que viram o corpo disseram que não se parecia com nenhum lobo conhecido. Era enorme, possuía olhos estranhos e assustadores, e tinha a pelagem marcada por tons vermelhos e pretos. Até hoje, não se sabe exatamente qual animal teve responsabilidade pelos ataques. As teorias incluem um lobo muito grande, um híbrido entre cão e lobo, uma hiena, um leão, um criminoso vestido com pele de animal ou até um grupo inteiro de lobos. A hipótese de vários lobos é considerada uma das mais prováveis. O número de vítimas varia conforme a fonte. Muitos relatos atribuem à besta mais de 100 mortes e mais de 300 pessoas feridas. Agora chegamos aos 3 dígitos, e as próximas criaturas ainda apresentaram maior mortalidade. Talvez você conheça alguma outra criatura devoradora de carne humana que deveria aparecer nesta lista. Conte nos comentários. E obrigado por assistir.